Olá! Você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. O Rio em situação de emergência em consequência do coronavírus. O número de casos no estado subiu para 31. Se nós agirmos como outros países agiram, como a Coreia do Sul, esvaziando as ruas, esvaziando restaurantes, nós conseguiremos conter a proliferação do vírus. Pontos turísticos vão ser fechados e nos shoppings só vai funcionar a área de alimentação. A praia é outra preocupação do governo. Hoje, alerta banhistas foi dado pela Defesa Civil e Polícia Militar. Bom dia. A Defesa Civil Estadual pede à população que evite aglomeração nas praias. Não saia daí, a gente volta já. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com informações sobre os efeitos da pandemia do coronavírus no Rio. O governador Wilson Witzel decretou situação de emergência no estado. Lojas de shoppings e pontos turísticos estarão fechados. Nas praias, banhistas mais uma vez desrespeitaram alerta das autoridades. O Rio amanheceu com uma cara diferente nesta segunda-feira. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram para as ruas pedir que as pessoas voltassem para casa. Foi assim na praia. Bom dia. A Defesa Civil Estadual pede à população que evite aglomeração nas praias. Por favor, para a sua segurança, dos seus vizinhos, amigos e familiares, volte para casa. E também na Praça Mauá, que atrai muita gente por causa do Museu do Amanhã. Bom dia. Aqui é a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Solicitamos à população que evite grandes aglomerações em locais públicos. O momento é de conscientização. Faça a sua parte. À tarde, o governador Wilson Witzel decretou o estado de emergência no Rio por causa da epidemia. Isso significa que, a partir de agora, o governo tem liberdade para tomar medidas restritivas, contratar profissionais e comprar equipamentos sem licitação. Entre as outras medidas que ainda podem ser tomadas está o fechamento da capital. A ideia é impedir que novas pessoas sejam contaminadas no interior do estado. De acordo ainda com um decreto do governador, os pontos turísticos do Rio estarão fechados a partir desta terça-feira. Entre eles, o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, a Roda Gigante Rio Star e o Museu do Amanhã. Os shoppings se juntam aos teatros e cinemas, proibidos de abrir desde sexta-feira. E também não vão funcionar. Apenas as praças de alimentação ficarão abertas. Bares e restaurantes devem reduzir o movimento em pelo menos 30%. Eles devem dar prioridade ao serviço de entrega e incentivar as pessoas que levem a comida para casa. O governador decidiu oferecer ajuda de 320 milhões de reais para pequenos e microempresários. Na avaliação do governo do estado, esse grupo será o mais afetado financeiramente com a epidemia. De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, até às 15h50 desta segunda-feira, foram registrados 234 casos novos do coronavírus no Brasil, 31 deles no estado do Rio. Se nós agirmos como outros países agiram, como a Coreia do Sul, esvaziando as ruas, esvaziando restaurantes, nós conseguiremos conter a proliferação do vírus e, num período de tempo maior, teremos condições de, em acontecendo o contágio de pessoas vulneráveis, atendê-las nos hospitais.
sem ter que escolher quem vive e quem morre. Em coletiva com a secretária municipal de saúde, o prefeito Marcelo Crivella disse que destinou 200 milhões de reais para a compra de insumos para os hospitais municipais. De acordo com a secretária, o hospital de referência para o tratamento do coronavírus no município será o Ronaldo Gazola, em Acari. Onde há o plano de, em 30 dias, dedicá-lo exclusivamente com 370 leitos a pacientes que necessitem de cuidados intensivos e semi-intensivos, concentrando ali a expertise e as equipes da Secretaria nesse tratamento dedicado aos pacientes. E o Campeonato Carioca de Futebol foi suspenso por 15 dias em consequência do coronavírus. A decisão foi anunciada após a reunião entre a Federação do Rio e os clubes. O Flamengo informou que o exame do técnico Jorge Jesus para coronavírus deu positivo. A contraprova ainda será realizada. O treinador tem 65 anos de idade e os exames de todos os jogadores do elenco apresentaram resultado negativo. Os treinamentos da equipe profissional e das categorias de base estão suspensos até segunda-feira. E você vai ver no próximo bloco. Medidas restritivas mudam o cenário do centro e bares e restaurantes têm movimento reduzido. Na dúvida, não compartilhe. Deepfake, um novo jeito de desinformação. Agora, quem quer espalhar uma informação falsa utiliza inteligência artificial para enganar os outros. Deepfake é uma técnica que usa programas que reconhecem padrões de voz ou de movimento para simular uma filmagem. Olha só esse vídeo do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. É ele mesmo que está falando? É uma montagem. Na verdade, quem está falando é um ator. Há vários programas e aplicativos que permitem a criação de vídeos falsos. O deepfake foi utilizado inicialmente para fazer montagens de material pornográfico com atrizes famosas. Mas já há casos de discursos políticos fictícios feitos com a técnica. Por isso, muita atenção! Em vídeos falsos, é possível encontrar detalhes como rostos embaçados ou bocas que não acompanham a fala. Além de tudo, o eleitor pode contar também com a maior aliada contra a desinformação, a checagem dos fatos. Não compartilhe um conteúdo sem ter certeza que é verdadeiro. O Palácio Pedro Ernesto, sede do Legislativo Carioca, passa por mais uma etapa no processo de restauração. Desta vez, os portões são o alvo da reforma. Inaugurada em 1923, a sede da Câmara Municipal é considerada um dos principais conjuntos arquitetônicos da cidade. Ela foi projetada pelo engenheiro Heitor de Melo e pelo arquiteto Arquimedes Memória. O prédio da Câmara vem passando por reformas nos últimos anos. Agora chegou a vez de restaurar os portões. Os portões frontais e laterais foram feitos pela Fundação Indígena. Eles possuem estilo neoclássico e são trabalhados com ornamentações em ferro fundido. O processo de restauração é minucioso. A representante da empresa responsável disse que o trabalho deve demorar 6 meses. É um processo, é bem complexo, porque como os portões são bem elaborados e a gente tem um trabalho que é bem detalhado, primeiro eles têm que ser limpos, higienizados, para que se tire toda a fuligem, toda a gordura agregada ao longo do tempo, depois as tintas, eles são avaliados se existem perdas, se existem lacunas, né, no seu estado estrutural, né, e aí eles passam por um processo de remoção de pinturas posteriores, para que a gente possa trabalhar sobre a base, as peças faltantes vão ser reproduzidas, nós vamos depois fazer uma proteção, aplicação de produtos para proteção, né? E por fim vai virar uma pintura. Além da restauração, é preciso repor peças que foram furtadas. Por ser um imóvel tombado, o trabalho de restauração está sendo acompanhado de perto pelo INEPAC, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural.
Eles têm o seu valor não só pela sua historicidade, né, pelo valor de memória que ele tem para as pessoas, mas pelas suas técnicas, né, construtivas, que não são técnicas atuais. Então é preciso esse acompanhamento especializado para que a gente tenha um trabalho conjunto de definição e orientação de procedimentos para a execução, né? Então você não pode usar qualquer produto, muitas vezes você não vai poder usar um produto de mercado para fazer um trabalho, para fazer uma limpeza, uma reprodução. Eles têm que ter uma característica específica para as características que a gente encontra de materiais. Câmara do Rio adota medidas de prevenção contra o novo coronavírus. Lei aprovada na Câmara do Rio altera a composição dos conselhos de saúde do município. E projeto de lei cria o orçamento temático do idoso. Voltamos a falar sobre o coronavírus. O centro da cidade viveu hoje um dia útil atípico. Medidas restritivas adotadas pelo governo mudaram o cenário de locais de grande movimento. Parece aquela primeira semana do ano em que muita gente aproveita alguns dias para emendar feriado e fim de semana. Mas não são férias. O município do Rio de Janeiro permanece em estágio de atenção desde a última sexta-feira por precaução. Entre as medidas anunciadas para conter a disseminação do coronavírus estão a recomendação de trabalho remoto, além de jornadas alternativas, mudando completamente o cenário do centro da cidade. Não tem passageiro, não adianta você ficar aqui. Nós somos 20 carros aqui na cooperativa, só estão trabalhando 4. E você vê dos 4 estão aqui parados, só um que saiu e já voltou. Então é sinal que a cidade está muito devagar, está muito apavorada, né? O pessoal está com muito medo pela agressividade que estão dizendo que o vírus tem, né? Dizem que o calor atrapalha, que a gente tem esse benefício de estar muito sol, mas o medo impera. Pessoas com baixa imunidade devem evitar sair de casa, mas Regina precisou retirar os pontos de uma cirurgia que fez recentemente. Foi o único motivo de eu sair de casa. Não peguei nenhum transporte a não ser o do condomínio. O ônibus do condomínio também para me precaver. E estou aguardando o ônibus do condomínio também para me precaver. Depois disso? Para casa, não sai. Dispensei a faxineira, dispensei todo mundo para ficar em casa. E aguardar pelo menos essas 2 semanas para ver o que acontece, né? Porque é muito fácil você pegar o coronavírus, né? E então a gente tem que tomar cuidado. Sheila está preocupada com a população em situação de rua. Nessa situação é muito difícil conseguir alguma coisa, ainda mais o gel. A concessionária que administra o serviço de barcas registrou uma queda de aproximadamente 35% na demanda em relação à média das segundas-feiras. 36 mil passageiros deixaram de circular pelos trens da Supervia, o que corresponde a um movimento 18% menor do que no início de semana comum. Neste primeiro dia útil, após o decreto estadual que suspendeu as aulas nas redes pública e privada de ensino em todo o Rio de Janeiro, locais que costumam ter grande concentração de estudantes amanheceram assim, vazios. Durante o fim de semana, cinemas, teatros e estabelecimentos culturais foram obrigados, pela mesma medida, a ficar de portas fechadas. Bares e restaurantes devem respeitar a distância de pelo menos 1 metro entre as mesas e cadeiras, mas nessa segunda-feira faltou cliente. Em pleno calor do fim de verão, os cariocas, quem diria, começam a mudar seus hábitos. Na verdade, o pessoal está entrando no carro e muitos deles estão pedindo para a gente arriar os vidros, não ligar ar-condicionado, tá com a janela sempre aberta, entendeu? O que já é uma mudança de comportamento, porque no Rio de Janeiro, né? Total, com o calor que tá e o pessoal sempre quer o ar-condicionado e agora não. Estão pedindo para que desligue o ar e abra a janela. Até o tradicional aperto de mão, seguido de um abraço, está sendo substituído pelo toque de pés. Todo mundo está assustado. Para tu ver hoje o centro da cidade, Léo, segunda-feira está muito vazio. Tem empresas até que já não estão funcionando. Tem umas também que estão meio mais debilitadas, né? Até 2 horas, 3 vão liberar logo o pessoal. Então é uma forma que a gente viu para acostumar, né? Tentar minimizar essa situação do coronavírus. E com humor, né? Com amor, né? Porque as coisas não podem ser levadas tão sérias assim, né? Senão também a vida fica meio complicada. Então a gente vai tentando fazer tudo, né, possível, né? Para ver se consegue contribuir também para que as coisas não possam piorar, né? E vamos levando também na medida esportiva, né? E o Câmara Rio Notícias fica por aqui.
Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.